Aquela frase que dizia que o Brasil é um país jovem já não faz mais sentido. Hoje nós somos um país adulto caminhando para a velhice. Durante séculos, o Brasil foi um país jovem, mas não por escolha, por fragilidade. Poucos chegavam à velhice. Hoje esse cenário virou do avesso, e quase ninguém percebeu quando isso aconteceu. Em poucas décadas, algo profundo mudou na base da sociedade brasileira. O país que sempre se enxergou como jovem começou a perder crianças, a ganhar idosos e a avançar em uma direção silenciosa, mas irreversível. Não foi uma ruptura visível, não houve anúncio nem crise imediata, apenas números que, somados, contam uma história desconfortável. As transformações vieram rápido demais, rápido o suficiente para alterar a estrutura da população, pressionar o futuro do trabalho e colocar em xeque sistemas inteiros que dependem de uma lógica que já não existe mais. Quando exatamente o Brasil deixou de ser jovem? Por que esse envelhecimento está acontecendo em ritmo acelerado? E o que acontece quando o período mais favorável da nossa demografia foi simplesmente chegando ao fim? Antes de responder, é preciso voltar no tempo para um Brasil que praticamente já não existe mais. Durante grande parte do século XIX e início do século XX, o Brasil era um país essencialmente jovem, não por opção, mas por limitação. Na época da independência, nascer no Brasil significava ter uma expectativa média de vida de apenas 25 anos. Doenças infecciosas, ausência de saneamento básico e precariedade nos serviços de saúde faziam com que poucos chegassem à velhice. Este é um Brasil em que morrer cedo era a regra, não exceção. A mortalidade infantil e materna era extremamente elevada. Crianças morriam antes de completar o primeiro ano de vida, e o parto representava um risco real para as mulheres. Isso moldava uma sociedade em que ter filhos era menos uma escolha e mais uma necessidade, uma tentativa de garantir que alguns sobrevivessem. O resultado era uma população jovem, mas extremamente vulnerável. Essa lógica começa a mudar de forma decisiva ao longo do século XX, especialmente entre as décadas de 50 e 60. O Brasil viveu o maior crescimento populacional de sua história. A taxa média de crescimento chegou a 3% ao ano, impulsionada não por imigração em massa, mas pela queda da mortalidade, sobretudo infantil. As mulheres ainda tinham em média mais de 6 filhos, mas agora essas crianças sobreviviam. Esse foi um ponto de virada silencioso. Avanços graduais em saneamento básico, vacinação e saúde pública reduziram drasticamente as mortes evitáveis. Em 2 séculos, a expectativa de vida do brasileiro triplicou, saltando de cerca de 25 para aproximadamente 75 anos. O país que antes morria jovem começou, sem perceber, a aprender a envelhecer. Mas enquanto a mortalidade caía, outro movimento igualmente poderoso ganhava força: a queda abrupta da fecundidade. Em poucas décadas, o Brasil passou de uma média superior a 6 filhos por mulher para cerca de 1,7, abaixo do nível de reposição populacional. E diferente de outros países, isso não aconteceu por políticas públicas estatais rígidas, mas por transformações econômicas e culturais profundas. Urbanização acelerada, entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, maior acesso à educação e mudança nos valores familiares redesenharam o comportamento reprodutivo. A base da pirâmide etária começou a encolher. A figura que antes era larga embaixo e estreita no topo passou a perder sustentação, como uma pirâmide que começa a afundar pela base. O Brasil jovem deixou de existir sem alarde, sem decreto e sem ruptura visível. A pergunta que fica é: quando percebemos que essa transição estava acontecendo, já era tarde demais? Em 1980, o Brasil tinha o formato clássico de um país jovem. Crianças de 0 a 14 anos representavam 38,2% da população, enquanto idosos com 65 anos ou mais eram apenas 4%. 4 décadas depois, esse desenho mudou radicalmente. Em 2022, os idosos passaram a representar 10,9% da população
enquanto as crianças caíram para 19,8%. A base encolheu, o topo cresceu. A pirâmide etária brasileira já não é mais uma pirâmide. Ela se aproxima de um losango e caminha rapidamente para um formato invertido. Esse fenômeno é capturado por um indicador-chave, o índice de envelhecimento, que mede quantos idosos existem para cada 100 crianças. Entre 2010 e 2022, o índice de envelhecimento do Brasil saltou de 30,7 para 55,2. Traduzindo, hoje existe mais de 55 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de até 14 anos. Em pouco mais de uma década, o Brasil praticamente dobrou esse indicador. Em alguns estados, o futuro já chegou. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, o número de idosos já supera o de crianças. São regiões onde a pirâmide etária deixou definitivamente de ser jovem. O envelhecimento não acontece de forma homogênea. Norte e Nordeste ainda concentram as populações mais jovens, enquanto o Sul e Sudeste apresentam estruturas mais envelhecidas. Essa diferença está ligada, entre outros fatores, à migração interna. Jovens deixam municípios pequenos em busca de trabalho e estudo, acelerando o envelhecimento dessas localidades. Cidades menores acabam ficando com menos nascimentos e mais idosos, enquanto grandes centros concentram adultos em idade ativa, pelo menos por enquanto. A comparação internacional revela o tamanho da aceleração brasileira. A França levou mais de 100 anos para dobrar a proporção de idosos de 7% para 14%. O Brasil fará o mesmo em apenas 19 anos. É um ritmo semelhante aos de países asiáticos como Japão e Coreia do Sul. Só que a diferença crucial é que esses países enriqueceram antes de envelhecer. O Brasil está fazendo o caminho inverso. Envelhece rápido, a renda está estagnada e pouco tempo para adaptação. O bônus demográfico é a janela em que a maior parte da população está em idade produtiva, com relativamente poucos dependentes jovens ou idosos. O Brasil viveu esse momento desde os anos 1970. Foi quando havia muitos adultos trabalhando e poucos idosos para sustentar. Essa janela, no entanto, está se fechando. As projeções indicam que o bônus demográfico brasileiro deve se encerrar por volta de 2040. A partir daí, o número de idosos crescerá mais rápido do que o de adultos em idade ativa. Enquanto países ricos usaram esse período para investir em produtividade, educação e poupança, o Brasil chega ao envelhecimento com um crescimento econômico irregular e renda média estagnada. O resultado é um futuro em que haverá menos trabalhadores para sustentar cada idoso, abaixo, inclusive, da média mundial. A pergunta inevitável é: o que acontece quando o bônus acaba e a conta chega? O Brasil mudou de perfil demográfico em poucas décadas. Hoje há mais idosos, menos crianças em um tempo extremamente curto para adaptação. A transição que levou mais de um século na Europa aconteceu aqui em menos de uma geração. O Brasil não está apenas envelhecendo, está envelhecendo rápido demais, e isso levanta uma questão que não pode ser mais adiada. O que esse novo país significa para o trabalho, para a previdência e para o sistema de saúde? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal.